Olá, prezados alunos, eu sou a professora Elaine Moisés. Nós vamos discutir o tema vitimização sexual. Essa discussão faz parte da disciplina Acolhimento, do 4º ano, e a gente vai abordar vários aspectos desse tema. O primeiro aspecto que nós temos que abordar é o significado de violência. O que é violência? É o uso da força física ou do poder, que pode ser um poder real ou mostrado através de uma ameaça, contra si próprio, contra uma outra pessoa, contra um grupo ou até contra uma comunidade. E que resulta, ou que tem a possibilidade de resultar em lesão de uma pessoa, de um grupo, em morte, em danos psicológicos, deficiência de desenvolvimento dessa comunidade ou privação de algum aspecto básico. Ela pode se mostrar de várias formas. A violência que a gente está mais acostumado a lidar é a violência física, a agressão física. Mas ela pode se mostrar através de uma violência psicológica, uma agressão verbal, rejeição, indiferença, humilhações, discriminação, depreciação. O racismo é uma forma de violência psicológica. Negligência, falta de cuidados básicos, por exemplo, com uma criança, com um adolescente, com um idoso ou com um deficiente físico, por exemplo. Violência estrutural, desemprego, fome, miséria que uma comunidade está submetida. Prostituição forçada, turismo sexual, tráfico de mulheres e o tema principal de nossa aula, que é a violência sexual, onde engloba os diferentes tipos de atos libidinosos. Entre eles, manipulação da genitália, de mamas, do ânus, ato sexual com ou sem penetração. Todos esses são considerados atos libidinosos e são incluídos na classificação de violência sexual. O Código Penal brasileiro, que foi recentemente revisado, mostra no seu artigo 213 a caracterização do que seria o estupro. De acordo com o Código Penal, o estupro significa constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou praticar, ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso, dentre aqueles que a gente citou. Sendo que a pena por esse crime é a reclusão. Esse crime, existe alguns fatores que podem tipificar como mais grave. Por exemplo, no inciso 1º, se resultar em lesão corporal grave, ou se a vítima for entre 14 e 18 anos, existe um aumento de pena. Se resultar em morte, essa pena também é aumentada. E numa situação especial, o artigo 217-A vai caracterizar o estupro de vulnerável, que é a conjunção carnal ou ato libidinoso com indivíduos menores de 14 anos. E aí a pena também é acrescida. É importante lembrarmos que a expressão abuso sexual que a gente normalmente utiliza, ela não está contemplada na lei penal. Mas nós vamos encontrar essa expressão nos livros de medicina legal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto, ele tem uma força de lei. A violência sexual, ela é considerada como um fenômeno universal atualmente, tanto pelas Nações Unidas quanto pela Organização Pan-Americana de Saúde. Pelo número de vítimas, pela magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que pode produzir as suas vítimas, adquiriu um caráter endêmico e se converteu num problema de saúde pública. E é assim que nós devemos encarar diante de um caso de violência sexual. Vamos aos dados para exemplificar isso. Anualmente, o que nós temos? 12 milhões de crimes sexuais reportados em todo o mundo. Em torno de 683 mil estupros nos Estados Unidos, sendo destes 200 mil contra crianças. Na cidade de São Paulo, especificamente, nós temos uma taxa média de 4 estupros por hora. Nesse grupo, nesse universo de vítimas, existem pessoas, existem grupos, comunidades que estão mais expostas?
Vamos ver. Os dados dos Estados Unidos nos mostram que, em média, existe um estupro a cada 2 minutos, sendo que a cada 6 mulheres, uma vai ser vítima de algum tipo de violência sexual. E esse número é diferente do número para a população masculina. 1 em cada 33 homens vai ser vítima de estupro. O maior risco está dentro da faixa etária entre 12 a 34 anos. 15% ocorre abaixo de 12 anos, 44% abaixo de 18 e 80% abaixo de 30 anos. Então, a gente está lidando com uma população jovem sendo vitimizada. E no Brasil? Sabemos que em torno de 72% dos crimes sexuais periciados no ILML ocorreram até os 18 anos de idade, sendo 94% desse grupo do sexo feminino. Mas nós vamos falar ainda nessa aula que a maioria dos casos, ou pelo menos uma grande parte dos casos, não são periciados. Dentre as crianças, cerca de 70% dos casos de abuso sexual são formas diferentes da penetração oral ou anal. E dentro desse grupo de vítimas, dentre as crianças, nós temos 2 faixas de maior vulnerabilidade. Em torno de 3 anos, quando a criança começa efetivamente a sua socialização, e em torno de 9 anos, onde se dá o início dos caracteres sexuais femininos. Portanto, sim, existem grupos que estão mais expostos ao risco de vitimização. Temos que a prevalência no sexo feminino é muito maior e a prevalência de adolescentes e adultas jovens também é predominante. E durante a gestação, o que as estatísticas nos mostram? Mostram que em torno de 20 a 25% das gestantes vão sofrer algum tipo de violência durante o seu período gestacional. 2 a 17% das gestantes sofrem violência sexual. As demais vão sofrer violência de outro tipo, que não deixam de ser graves. 8% das adolescentes grávidas vão sofrer violência sexual. E essa violência persiste em torno de 25% dessas mulheres até 6 meses do parto. Em 13% dos casos, essa mulher já sofria violência antes de engravidar e essa violência se agrava durante o período gestacional. Portanto, nós temos uma triste conclusão. A gravidez e o puerpério não oferecem proteção para a mulher, principalmente se essa gravidez for indesejada ou inoportuna. É importante lembrarmos que a violência sexual ela é de notificação compulsória, de acordo com a Lei 10.778 de 2003. No seu artigo 1º, constitui objeto de notificação compulsória em todo o território nacional a violência contra a mulher, atendidos em serviços públicos e privados de saúde. Deve-se entender por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no privado. Então, vimos que a violência como um todo, por si só, ela é de notificação compulsória, e principalmente a violência sexual. No entanto, apesar de ser de notificação compulsória, os números que nós falamos até agora, eles decorrem de uma subnotificação. Ou seja, os números que a gente falou até agora, que a gente lidou até agora, são muito menores do que a realidade. E a vitimização sexual é a menos relatada entre todas as formas de violência. Nos Estados Unidos, em torno de 80 a 95% não são denunciados. No Brasil, estima-se que os registros das delegacias de defesa da mulher correspondem apenas a 10 a 20% dos casos que realmente ocorrem. No sexo masculino, isso é mais alarmante ainda. Principalmente no período da infância e adolescente, as denúncias ocorrem em menos de 5% dos casos. Por quê? Por que essa subnotificação? Existe o que se chama
de lei do silêncio. Por que essa vítima não denuncia? Por vários motivos. Receio da falta de compreensão e da interpretação dúbia do parceiro, dos familiares, dos amigos, do vizinho, da sociedade que está inserido. Medo de constrangimento e de humilhação. Temor de um interrogatório policial e às vezes de outras equipes, no sentido pejorativo, no sentido de acusador, de insinuar de que ele foi o responsável pela violência. O medo da divulgação na imprensa do ocorrido. E também o medo da ameaça de vingança desse agressor. Que agressor? Quem é esse agressor? Os dados dos Estados Unidos nos mostram que 73% das vítimas conhecem os seus agressores e por isso que esse medo é tão grande. 67% dos casos ocorrem entre 18 horas e 6 horas da manhã, ou seja, no período noturno. 52% dos agressores são brancos, 22% casados, 16% adolescentes. 1 em cada 3 agressores estava intoxicado por algum tipo de droga ou álcool. 11% usaram armas e 84% força física. E o que é pior, apenas 6% deles são realmente presos. Diante desse cenário, a violência sexual pode trazer um impacto importante na vida dessa vítima. Para a mulher, pode ocasionar uma gravidez indesejada, traumas psíquicos, traumas orgânicos e também doenças sexualmente transmissíveis, e sendo a mais temida, de uma maneira geral, pela população, o HIV. Mas existem outras muito importantes. Diante desse quadro, o atendimento da vítima de violência sexual é prioridade, deve ser prioridade para a nossa instituição e para todas as instituições que atendem esse tipo de paciente. O que essa vítima de violência sexual espera dos profissionais de saúde? Espera uma postura ética, primariamente. A garantia do cumprimento dos seus deveres, dos seus direitos, a proteção contra uma revitimização, contra a humilhação, contra intervenções desnecessárias, contra a exposição. Tudo isso caracteriza uma revitimização para essa pessoa, para esse indivíduo. Tratamento digno, respeitoso e sensível. Atitude neutra, evitando nossos valores pessoais. Não nos cabe julgar a situação, nos cabe atender essa paciente, apoiá-la e acolhê-la. Ela espera da gente o cumprimento da nossa obrigação de atendê-la de uma maneira integral. E quando eu me refiro a nós, eu não me refiro a nós como equipe da instituição, e isso vai incluir o porteiro, a recepcionista, assistente social, equipe médica, equipe de apoio, equipe de enfermagem, a saúde mental, todos os envolvidos no processo de atendimento dessa paciente ou deste paciente. O atendimento tem que ser para o multiprofissional. Cada um pode contribuir com a sua expertise. A enfermagem, o serviço social, a equipe médica, a equipe da saúde mental. Se disponível, devemos oferecer o atendimento do legista no próprio hospital, evitando que esse indivíduo tenha que ser transferido para uma outra instituição para fazer essa perícia, tendo contato com uma outra equipe. Ali ela já foi acolhida, já se sente mais confortável. Então, preferencialmente, traga o legista para a sua instituição. A mulher e o indivíduo vitimizado deve receber um atendimento com anamnese, exame físico, no caso da mulher, exame ginecológico minuciosos. Deve ser avaliada as condições de saúde, se ela tem alguma comorbidade, se está passando por algum tratamento clínico, algum tratamento cirúrgico, que vai interferir nos procedimentos a serem tomados. E no caso das crianças e dos adolescentes, existe a necessidade do acompanhamento da equipe pediátrica. Além disso, deve ser acionado o conselho tutelar e o juizado de menores obrigatoriamente.
Em relação às questões legais do atendimento, vamos falar um pouco sobre o boletim de ocorrência policial. O boletim de ocorrência ele não é necessário para qualquer tipo de atendimento médico. O paciente chegou, a equipe médica está autorizada automaticamente a atender. A solicitação desse boletim de ocorrência para que se inicie o atendimento médico é como um pré-requisito para o início desse atendimento, isso é ilegal. A recusa do atendimento por essa exigência vai caracterizar um crime de omissão de socorro, passível de consequências, inclusive, legais e éticas. Agora, para menores de 18 anos, o boletim de ocorrência vai ser obrigatório em todos os casos. Ele é opcional para pacientes do sexo feminino ou masculino acima de 18 anos. Quem vai decidir se quer ou não fazer a denúncia policial é o próprio indivíduo, a paciente ou o paciente, mas em casos de vítimas menores de 18 anos, ele é obrigatório. Nós temos a obrigação de fazer o boletim de ocorrência e de fazer a notificação compulsória para o serviço de saúde e acionar o Conselho Tutelar. Dentro da história médica, do atendimento médico, o que a gente tem que buscar dentro da história da violência? Na anamnese, detalhar o tipo de violência. Se foi sobre grave ameaça, se foi sobre violência física, se tiveram instrumentais utilizados, a data, a hora, o local, a forma do ocorrido. No caso de mulheres, procurar a informação da data da última menstruação e se essa mulher utiliza algum método anticoncepcional. Porque a gente tem que pensar na possibilidade de uma gestação em decorrência dessa vitimização sexual. Dentro do exame físico, o que nós vamos buscar? Traumas físicos e sexuais. Então, é importante analisar as lesões corpóreas. Se tem sinais de uma lesão em decorrência de uma asfixia, lesões genitais, anais ou perianais, mordidas, como exemplo que a gente traz aqui, nós temos escoriações, nós temos lesões de natureza asfíxias, nós temos lesões sugestivas de trauma, nós temos lesões sugestivas de mordidas. Todas essas lesões devem ser relatadas. No caso de crianças e no caso de mulheres, é preciso fazer um exame ginecológico muito minucioso. Essa área genital e perianal deve ser avaliada com cuidado. Observar se há ruptura himenal, recente ou antiga. No caso de crianças e adolescentes, muitas vezes nós vamos nos deparar com lesões recentes, ainda sangrantes. Sinais de DSTs. E avaliar, lembrar da pesquisa de espermatozoides até 72 horas do ocorrido, porque a presença do espermatozoide, a coleta desse espermatozoide e a análise vai permitir a detecção e identificação do DNA do agressor. Isso vai facilitar no processo judicial a ser iniciado. Quais são os procedimentos que devem ser realizados? Inicialmente, a coleta do conteúdo vaginal deve seguir um protocolo do IML e deve ser feito preferencialmente pelo legista. Por quê? Porque isso vai dar mais força a essa prova legal. Em instituições, em cidades onde não há um serviço de IML, a própria equipe médica pode fazer esse procedimento. Mas nos locais onde você tem um IML, você tem uma equipe de perícia, esse procedimento deve ser realizado pelo perito. Como que ele é realizado? A coleta do material vaginal vai ser feita através da espátula de Aire. Esse material vai ser fixado como um esfregaço em papel filtro estéreo e ele deve ser armazenado num envelope de papel identificado com o nome da paciente e a data da coleta. Após essa avaliação pericial, é importante fazer a lavagem com soro fisiológico ou cloroxidina. Esse ato mecânico da lavagem já previne gestação e já previne DST.
É o primeiro tratamento de prevenção, é a primeira profilaxia a ser realizada. Se existirem lesões que necessitem procedimento de tratamento, por exemplo, uma ruptura perineal, essas lesões devem ser tratadas. E amostras sanguíneas devem ser coletadas. Com qual finalidade? A avaliação geral, hepática, de hemograma, de função renal e também de sorologias da paciente, para que se faça um monitoramento a posteriori se irá ocorrer ou não soroconversão de algum agente responsável por alguma doença sexualmente transmissível. Quais as profilaxias que nós vamos dar início? Como normalmente a gente não tem acesso à informação do estado vacinal dessa paciente, o que se recomenda é realizar a vacina contra hepatite B, a sua primeira dose, associada à imunoglobulina hiperimune, na dosagem 0,06 mg por quilo, nos primeiros 14 dias. Lembrando que a vacina e a imunoglobulina devem ser realizados em grupos musculares diferentes. Uma outra profilaxia que nós devemos oferecer e realizar é a profilaxia da sífilis e gonorreia, que é feita através da administração de ceftriaxona na dose de 500 mg IE. A profilaxia de vaginites, vaginoses é realizada através de metronidazol, secnidazol, tinidazol, na dosagem de 2 gramas VO. E da clamídia, micoplasma e ureaplasma, através da administração de azitromicina, na dosagem de 1 grama VO. Nós vamos comentar a seguir que os imidazólicos eles podem interagir com o ritonavir, que é um antirretroviral, utilizado na profilaxia da transmissão de HIV. E, portanto, essa profilaxia de vaginites, vaginoses, clamídia, micoplasma e ureaplasma, normalmente a gente faz numa segunda etapa. Comentaremos a seguir. Como é feita a profilaxia da infecção pelo HIV? Ela é realizada através da administração de antirretrovirais por 28 dias, nas situações em que houve penetração vaginal ou anal. Ela é feita através da administração de AZT mais lamivudina, que é o nome comercial é o Biovir, um comprimido de 12 em 12 horas, associado ao ritonavir mais lopinavir, cujo nome comercial é o Caletra, 2 comprimidos de 12 em 12 horas. No atendimento inicial, nós fazemos a prescrição por 7 dias e pedimos para que essa paciente retorne daqui a 7 dias para analisarmos a adesão, promovermos a adesão para o restante do tratamento e também para analisarmos possíveis efeitos colaterais. Essa profilaxia ela deverá ser iniciada até 72 horas da ocorrência da vitimização. Como citamos há pouco, o ritonavir ele pode ter interações com outros medicamentos. O que nós citamos são os imidazólicos e uma outra possibilidade de interação medicamentosa ocorre com o etinil estradiol. Portanto, a utilização do imidazólico nós vamos fazer nesse primeiro retorno de 7 dias, onde eu já iniciei o ritonavir, aquela fase mais aguda já aconteceu, e aí eu tenho uma maior segurança, menos efeitos colaterais com a administração dos imidazólicos. Por que devemos realizar essa profilaxia até 72 horas? Devemos lembrar da patogenia da infecção. Até 24 horas, esse vírus vai estar localizado a nível de mucosa, ele vai estar penetrando essa mucosa. No período de 48 a 72 horas, os vírus do HIV, eles irão passar para os linfonodos regionais. Agora, com 5 dias, a gente já vai poder ter viremia, encontrar esse vírus a nível sistêmico. Portanto, a profilaxia deve ocorrer nesse período aqui, onde eu consigo brecar essa infecção de uma maneira sistêmica. E que fatores que podem influenciar na porcentagem de transmissão desse HIV? Existem vários fatores. Idade,
tipo de crime sexual, se teve lesão imenal ou não, se teve trauma dessa mucosa genital, se essa paciente já tinha uma DST prévia, se naquela região existiam úlceras, se essa paciente ou esse paciente não aderir à profilaxia proposta e número de agressores. Todos esses fatores podem influenciar na maior ou menor transmissão desse vírus. Sabemos que, especificamente, o tipo de relação sexual que se teve também influencia, sendo que o sexo anal receptivo, o sexo vaginal receptivo e o sexo oral receptivo são os tipos de relação sexual com maior risco de transmissão. Vamos passar agora para a profilaxia do tétano. Em algumas situações de violência sexual, essa paciente é exposta a ambientes não higiênicos, expostos à terra, expostos a objetos contendo terra ou ferrugens. Portanto, a gente deve avaliar essa situação e realizar a profilaxia do tétano nos casos necessários. Para tanto, é importante a gente ter conhecimento do estado vacinal. Se a gente não tiver conhecimento do estado vacinal, ou seja, se ele for ignorado, ou se a gente tiver conhecimento, porém o estado vacinal dessa paciente prévia tiver menos que 3 doses, que caracterizaria um esquema vacinal completo, o que devemos fazer? Aplicar o total de 3 doses em intervalo de 2 meses entre as doses, associado à imunoglobulina antitetânica IM na dosagem de 250 unidades no momento do atendimento inicial. Então, no momento do atendimento, nós vamos aplicar a imunoglobulina antitetânica e a primeira dose do toxoide tetânico. Agora, se você tem conhecimento, você tem acesso à informação de que essa paciente tem o esquema vacinal completo de tétano, aí você vai avaliar qual que foi o último reforço que ela recebeu. E vai aplicar uma dose se estiverem decorridos mais de 10 anos desse último reforço. Agora, se tiver menos que 10 anos, não é necessário. E a imunoglobulina, em caso de esquema vacinal prévio completo, ela também não vai ser necessária. É importante lembrar, mais uma vez, que a limpeza, a desinfecção com água oxigenada, 10 volumes ou solução de permanganato de potássio, 1 para cada 5.000, também ajuda na profilaxia. A limpeza, mais uma vez a gente ressalta que é a primeira intervenção em termos de profilaxia, tanto de DSTs, quanto de infecções, quanto de tétano. Em relação à profilaxia de uma gestação, a anticoncepção de emergência. Como que é o mecanismo de ação para a prevenção dessa gestação? Quando a gente vai fazer anticoncepção de emergência, os mecanismos que a gente espera que ocorram é inibição ou atraso da ovulação, disfunção luteolítica, alteração da motilidade tubária e alteração da capacitação dos espermatozoides. E a eficácia dessa anticoncepção de emergência, ela é maior quanto mais cedo for indicada. Quando adequadamente realizada, ela previne até 99% das gestações decorrentes de violência sexual. Existem 2 métodos de anticoncepção de emergência. Um utilizando 200 microgramas de etinil estradiol associado a 1 miligrama de levonorgestrel e o outro que é baseado na utilização de progestágenos isoladamente com 1,5 miligrama de levonorgestrel em dose única. Nós geralmente damos preferência para esse segundo esquema, porque ele tem uma eficácia um pouco maior que o primeiro, e a gente previne a interação do etinil estradiol com o ritonavir, que a gente citou anteriormente. Essa profilaxia ela deverá ser realizada até o 5º dia pós evento de vitimização sexual para que sua eficácia seja adequada.
Existe a gravidez após estupro, e essa vai ocorrer, de acordo com as estatísticas, em torno de 1 a 5% dos casos. Entre 6 a 21% desses casos de gestação pós-estupro, as pacientes receberam contracepção de emergência. Metade dos estupros ocorre no período reprodutivo, por isso a gente deve estar atento a essa profilaxia. Nos Estados Unidos, a gente tem como estatística em torno de 32 mil gestações por ano em decorrência de um evento de estupro. Quais seriam as medidas legais para interrupção da gestação? É importante lembrar que nas nossas leis está previsto quais as situações em que o aborto praticado por médico não configura um crime, ele não é punível. Se não há outro meio de salvar a vida da paciente, ou seja, numa situação em que a paciente tem uma doença, tem risco de morte e que está indicado pela equipe médica a interrupção dessa gestação no sentido de salvar a vida dela. Se a gravidez resulta de estupro e há solicitação da gestante ou de seu representante legal para interrupção dessa gestação. E mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal aprovou a descriminalização do aborto de... Nessas situações, o aborto praticado por médico não é passível de punição. No nosso caso aqui, nós vamos discorrer sobre a situação da gravidez resultante de um estupro. Quais seriam as medidas legais que a gente deve tomar para realizar a interrupção dessa gestação nos casos em que a paciente deseja interromper e que ela faz essa solicitação à equipe de saúde? De acordo com a norma técnica do Ministério da Saúde, deve haver a solicitação da paciente ou de seu representante legal com 2 testemunhas. O boletim de ocorrência ele não é exigido por lei, então ele é dispensável. Naquelas situações em que não houve o boletim de ocorrência no momento do atendimento médico e que a paciente depois vem requerendo essa interrupção, eu não vou interromper esse processo pela inexistência desse boletim de ocorrência. Deve ser realizado o registro em prontuário médico das consultas e da decisão adotada pela mulher, assim como dos resultados dos exames clínicos e laboratoriais, após um aconselhamento multiprofissional. E deve ser orientado a essa paciente quanto à responsabilidade criminal, caso seja comprovado a posteriori, que ocorreu omissão de informações que resultaram no aborto. Por exemplo, que não é verídico a informação de que ocorreu um estupro e que essa gestação seja em decorrência desse estupro. A responsabilidade passa a ser da paciente que requisitou a interrupção da gestação e não da equipe médica. Mas para que isso esteja bem claro, é importante que todos os passos desse processo de realização da interrupção sejam registrados adequadamente em prontuário médico. É importante guardar o material para análise do DNA após a interrupção da gestação, porque aí a gente pode ter uma comprovação adequada daquele DNA e comparar com a do agressor, se esse estiver disponível. É importante lembrar que nas pacientes RH negativa, a imunoglobulina anti-D deve ser realizada, e é importante que se faça um acolhimento dessa paciente durante todo o processo, desde o processo decisório até realmente a conclusão da interrupção da gestação, durante o processo de indução desse parto ou desse abortamento. Deve-se fazer profilaxia e controle da dor, mas também deve-se fazer suporte psicológico para essa paciente durante todo esse processo. Após o atendimento inicial da paciente, vítima de violência sexual, essa paciente vai passar por um segmento ambulatorial, onde em todo momento, mais uma vez, deve-se prover um suporte psicossocial, aliado ao atendimento médico. No segmento ambulatorial, que vai começar naquele retorno de 7 dias após o atendimento inicial, deve-se realizar o exame corpocitológico
e colposcópico. Deve-se verificar os resultados dos exames sorológicos realizados no atendimento inicial e, se disponível, do agressor também. Fornecer as receitas de antirretroviral por mais 3 semanas ou suspender a profilaxia de HIV se caso naqueles resultados iniciais for comprovado que a paciente já é portadora de HIV. E aí ela vai passar por uma etapa de tratamento. Datar próximas vacinas para hepatite B, primeiro e segundo mês, ou suspender a profilaxia anti-hepatite B, se nas avaliações sorológicas for identificado que essa paciente já é imune ou se ela já é portadora de hepatite B. O segmento ambulatorial, após esse primeiro retorno de 7 dias, ele deve continuar com retornos com 28 dias, 3 e 6 meses, para se manter a avaliação clínica, psicossocial e realizar o controle sorológico. Durante esses 6 meses, a paciente deve ser orientada a realizar, a utilizar preservativo em todas as relações sexuais, não doar sangue, materiais biológicos, não compartilhar agulhas e seringas e não amamentar. Porque nesse período a gente ainda pode estar num período de silêncio sorológico e essa soroconversão para alguma DST ocorrer durante toda essa fase. A alta deve ser analisada ao final desses 6 meses e vai ser concluída de acordo com a avaliação psicológica dessa paciente. Algumas pacientes vão receber alta nesse momento, algumas pacientes vão precisar de um suporte num período um pouco mais prolongado. Portanto, da nossa discussão, é importante nós lembrarmos, como equipe de atendimento, que é possível superar os desafios do atendimento. São muitos, mas trabalhando como uma equipe, é possível, é plenamente factível a gente superar todos esses desafios. Durante todo o atendimento, a gente frisou que é importante oferecer um acolhimento multiprofissional, interdisciplinar, que o exame médico deve ser minucioso com tratamento de eventuais lesões corporais, sempre de maneira respeitosa e ética, que a violência sexual ela é motivo de notificação compulsória. Devemos notificar para as autoridades a ocorrência dessa violência e isso vai facilitar políticas de saúde pública, ações de prevenção. Existe a possibilidade da ocorrência policial e do exame pericial. Isso deve ser oferecido para a nossa paciente acima de 18 anos. E dele deve ser obrigatório para o nosso paciente abaixo de 18 anos. A orientação completa para a prevenção de gravidez e DSTs deve ser realizada sempre. E a abordagem integral com o suporte médico, psicossocial e jurídico deve ser prestado para todos os casos. Todo o processo se encontra em nossas mãos. Tenhamos consciência do fato, principalmente tenhamos atitude diante a ele. Portanto, esse é o nosso recado final dessa nossa discussão sobre violência sexual. Obrigada.